Pensando em viajar para Natal? Nesse vídeo vou te guiar por 7 dias inesquecíveis no Rio Grande do Norte, repleto de dicas extras que farão você se apaixonar. Prepare-se para reviver uma aventura que teve tudo: paisagens de tirar o fôlego, uma energia contagiante que só Natal tem. Como vocês sabem, eu sou do Nordeste, mas Natal eu nunca tinha conhecido. A gente veio a Natal a convite do Natal Trip para conhecer essa cidade e fazer vários passeios para mostrar para vocês a beleza que tem nessa cidade. E agora eu estou em frente a um dos pontos mais principais, que quando vocês pesquisar Natal, uma das primeiras fotos que vai aparecer vai ser o Morro do Careca. Gente, é lindo, vale muito a pena conhecer, então fique aqui e veja os próximos vídeos que a gente vai postar. A orla da praia de Ponta Negra em Natal, sem dúvida, é um dos locais mais emblemáticos e movimentados da cidade. Com aproximadamente 4 quilômetros de extensão, ele é o coração turístico de Natal, combinando a beleza natural da praia com uma infraestrutura completa de lazer e entretenimento. E chegamos em Natal hoje de manhã, mais ou menos por volta das 2 da manhã. E quando a gente chegou aqui, já queríamos explorar, né? Gente, mas estava uma chuva tão forte, a gente ainda chegou a ir para a praia do Forte, mas impossível de ficar lá. Então voltamos pro hotel, descansar um pouco, e agora que o sol saiu, a gente vai conhecer a cidade. Mas olha a força dessa praia. A maré está super forte, mas os dias anteriores vinha chovendo. Fez até uma poça de água aqui em frente à praia. Vou tentar mostrar para vocês. E realmente, para entrar nessa praia aqui tem que saber nadar, porque eu não me arrisco. E daqui a gente consegue ver o Morro do Careca bem aqui. O Morro do Careca é um dos cartões postais aqui de Natal. Quando a gente vai pesquisar, uma das primeiras fotos que aparece é tão famoso o Morro do Careca. A gente vai conhecer ele mais de perto. Eu creio que conforme os nossos passeios, também a gente passa lá. E verdadeiramente, gente, Natal é lindo, é uma cidade encantadora. As pessoas são bem receptivas, sempre tá te ajudando. Eu amei aqui. Mas se vocês perceberem, a água só tá mais forte aqui, ó. Porque tem o homem ali que ele já fez mariposa, ele já nadou de costa, ele já nadou de frente. Eu tô até com inveja. Porque as ondas tá mais aqui pra fora e lá eu creio que tá mais tipo piscininha, sabe? Não sei se dá pra ver ele aqui, mas tô tentando mostrar. E essa foi a poça de água que eu falei pra vocês, que choveu bastante, olha. Choveu e apoçou, acumulou na verdade bastante água e tem até barraquinhas que não conseguiram tirar. Hoje é um sábado, não está tão movimentado, também acho que por conta da chuva muitas pessoas resolveram ficar no hotel, mas eu creio que aqui, tirando um dos lugares que eu conheci também, que foi Rio de Janeiro, aqui é um lugar muito turista, muito. Gente, eu vi mais ou menos passar ônibus, tipo assim, em 3 na sequência, coisa que eu nunca tinha visto. CVC, ônibus da CVC, eu não tinha visto ainda. Então, para mim, tá sendo uma aventura bem diferente. O nome dessa praia é a Praia de Ponta Negra. Eu achei ela bastante semelhante com a Praia de Cabo Frio e a Praia de Balneário, porque é a praia aqui, ó, e a cidade já está logo aqui. Então é bem mais fácil para você ver o pôr do sol, porque tem praia que fica distante da cidade. Quando você vai chegar para ver o pôr do sol, já não tem mais tempo. Então estou ansiosa para ver o pôr do sol aqui, porque muita gente fala que é muito famoso.
O Morro do Careca trata de uma duna com aproximadamente 107 metros de altura, coberta por vegetação em parte de sua costa. Uma forma pelicular que semelha um careca, por isso deu o seu nome popular. Caminhando aqui pela praia da Ponta Negra, a gente acabou de ver um shopping e vamos aproveitar e já vamos almoçar. Então, me conta aqui a segurança, como é que tá acontecendo? Aqui a segurança aqui é boa demais, aqui você pode andar tranquilo, aqui ninguém mexe com ninguém, não pode mexer com turista, é proibido mexer com turista. Aqui você pode andar com o celular na mão, com dinheiro, aqui ninguém mexe. Aqui é tranquilo. Aqui é tranquilo demais, você pode passear aqui na hora de Ponta Negra, sem despreocupado, nem se preocupe, entendeu? E que aqui é proibido, se mexer com turista, aí tem uma puniçãozinha, entendeu? Por isso que ninguém mexe, entendeu? É uma segurança que é pro turista, não é isso? Sente seguro aqui. Dá pra caminhar Tanto o senhor se sente seguro, a gente trabalhador se sente muito seguro, entendeu? Tanto o senhor como a gente. Isso é bom saber para quando as pessoas virem saberem que aqui... Exatamente, exatamente. Já estou aqui há 10 anos nessa praia aqui já. Caramba. Há 10 anos já. E eu sei o que é bom. Gosta daqui. Gosto aqui, é maravilhoso, aqui é tranquilo, aqui é bom demais. É. Eu gostei desse shopping por duas coisas. Primeiro, quem já vinha andando pela orla e também porque ele está em frente ao cartaz que eu amo o Natal. Gente, eu amei aqui, então vamos aproveitar, vamos almoçar, aproveitar um pouquinho mais aqui. O clima é bem caloroso, eu não tô com roupa de praia ainda, a gente vai aproveitar a praia mais amanhã, mas está bastante calor, então não esqueça também de trazer protetor solar, porque esse sol queima, tá? E agora vamos experimentar a comida do Rio Grande do Norte para ver se é boa mesmo. Tá aprovado. Caminhando aqui em frente à praia, a gente consegue ver cafeteria, padaria, mercado. Eu já vi 3 shopping. Isso faz com que Natal por ser a capital do Rio Grande do Norte, ela é bem movimentada, né? Também na noite, também muita gente fala que é bom vir aqui. Olha, desde manhã eu só escuto música, muita gente sempre animado, sempre com bom humor. Eu amei de verdade. Como vocês podem ver, tem várias casas aqui, mas lá pro fundo dá para ver muitos edifícios grandes. Então, na verdade, aqui é perfeito. E tivemos a casualidade andando pela orla de ver um dos jurados do Masterchef do Brasil. É a Barraca do Painho, viu, gente? Aproveita. Barraca em Ponta Negra, de frente ao Bela Natal, de frente à Casa do Cangaço, tá? Ó, melhor. Ó, tem tapioca recheada, viu? Tem hambúrguer aqui na orla, viu? E o melhor aqui, viu? Caipirinha, caipirosca, suco, ula-ula, viu? Só aqui, Barraca do Painho. Siga nós, @Barraca do Painho, Ponta Negra Natal. Tamo junto, viu? É nóis. Felipe. E o que você faz aqui no dia a dia? Tia, eu vendo rosa que é para me comprar meu material escolar. Sim. Qualquer valor que o povo me ajudar para me fechar minha meta de R$100 hoje, eu agradeço. E qual é o seu Instagram pro pessoal seguir você? O meu Instagram é Menor da Flor. Menor da Flor. Vamos ver a sua flor como que é. Amor, esses são os chapéus famosos que todos os homens usam aqui. Você não quer um, não?
E na escadaria fiquei até em dúvida de qual loja parar, por ser uma escadaria muito linda e ser cheia de lojinhas charmosas que liga a avenida à praia. Meu marido chegou a comprar um chapéu, mas eu vou ser sincera com vocês, 90% do tempo quem está usando o chapéu sou eu. Vocês devem ter notado nos vídeos anteriores. E é claro, a gente não poderia deixar de garantir umas lembrancinhas e souvenirs para presentear. E essa é a famosa escadaria de Natal. Depois de um dia de viagem, que tal relaxar e descarregar um pouco as energias? Afinal, de São Paulo para Natal são 3 horas de voo. E nada melhor do que ser recebido com todo o conforto e carinho do Hotel Praia Santorini. E é claro, né, se sentimos em casa. Acabamos de sair do Hotel Santorini, pegamos o Uber e vamos conhecer um dos pontos mais emblemáticos que tem aqui em Natal, que é o Forte, é claro, muito importante, tem muita história que hoje eu vou falar para vocês. O Forte dos Reis Magos é um dos mais importantes marcos histórico e arquitetônico do Brasil, sendo considerado o marco de fundação da cidade de Natal, do Rio Grande do Norte. Sua história é rica e diretamente ligada à colonização portuguesa e à defesa do território brasileiro. E daqui a gente já consegue ver o Forte dos Três Reis Magos e a praia é tão calminha por conta dessas rochas que fica aqui, ó. Então a água bate, a maré bate e aqui fica uma piscina natural. Tem até um homem ali andando e a água praticamente está no pé dele. Então dizem que é uma das melhores praias que tem aqui em Natal. Antes desse forte lindo que vocês estão vendo aí, no começo eles levantaram uma barreira provisória de taipas e estacas para defender o acampamento português. Depois eles planejaram a construção de uma fortificação de pedra definitiva num recife bem próximo à entrada do rio Potiguar. Preferimos entrar pelo forte, pela água mesmo. Aqui tem uma rampinha, mas tem um outro lado ali que passa pela ponte e tem outro caminho. Vou mostrar para vocês. A finalidade principalmente da construção foi para proteger o território das investidas de piratas e corsários, principalmente dos franceses, que ele frequentava a costa para levar o pau-brasil. E aqui do forte, olha a vista maravilhosa que a gente consegue ver de Natal. Literalmente é incrível. Em 25 de dezembro de 1599, a cidade de Natal foi oficialmente fundada, tomando como marco inicial a área próxima ao forte, que ainda estava em construção. E essa aqui é a entrada da fortaleza. A planta do forte foi projetada em forma de estrela, uma característica comum de fortificação militares da época, otimizando a defesa em várias direções. Gente, o forte foi iniciado em 1603, mas somente foi concluída em 1630. Em 1634, os holandeses vieram para cá, tomaram o forte e ficaram aqui por 20 anos. Como vocês sabem, Natal é muito desejado pelos holandeses e franceses também. Tem o nome de Natal porque foi fundado dia 25 de dezembro. Isso quer dizer que foi também representado o dia dos Três Magos. Por isso que em todos os lugares que a gente vê aqui perto do forte tem os Três Reis Magos e a fortaleza se chama a Fortaleza dos Três Reis Magos. E a construção do forte foi feita em pedra sobre as pedras do arrecife, tornando uma ilha em maré cheia, durante 30 anos sendo construída de volta em 1628. O marco foi identificado em 1928 na praia atual do marco. Em 1602 já contava como uma significativa artilharia. Em 1633 o forte foi invadido e ocupado pelos holandeses, durante um período
que se chamava Brasil Holandês. E aqui no forte foi cavado algum desses buracos, mas somente esse aqui tá para mostra, onde foi encontrado algum desses objetos quando eles cavaram para fazer a pesquisa. Além da luta contra os holandeses e franceses, também foi luta contra os indígenas que habitavam aqui. E o povo do Tupi era o pessoal que representava a coroa portuguesa. A ocupação holandesa durou 21 anos, até 1654, quando as forças portuguesas conseguiram retomar o controle do forte e da cidade após a captação. A Companhia Holandesa das Índias Orientais em Recife. Caminhando aqui na parte superior, dá para ver como era a estratégia deles quando as pessoas vinham atacar aqui e como ele se protegia. E olha que vista linda a gente consegue ter da Ponte Newton. E eu falei para vocês que tinha outra entrada para vocês virem, que é por aqui. A gente veio pelo mar, mas olha essa água cristalina que dá todo destaque. Após retomada portuguesa, o forte continuou a ser como estrutura de defesa, mas ao longo dos séculos, a diminuição das defesas externas, como a sua importância militar, foi decaindo. Ao longo dos anos, o forte passou por diversos processos de administração e restauração. Em 2005, fizeram uma grande obra, que foi um restauro para preservar a estrutura. E olha como os canhões estão apontados diretamente para o mar para combater os inimigos. E sem falar que cada buraquinho desses tinha um canhão. Agora vamos imaginar canhões, flechas, fogo, bomba, tudo para combater e ficar com a cidade. E é claro, eu não poderia deixar de falar da localização privilegiada, que oferece vistas espetaculares da Praia do Forte, da Ponte Newton Navarro e, é claro, faz o encontro do rio com o mar. É um local que proporciona um verdadeiro mergulho à história do Brasil colonial. Então, pessoal, uma das praias mais bonitas que a gente viu aqui é a Praia da Fortaleza. Ela é linda, porém é uma área que não é tão segura. É sempre bom prestar atenção, porém tem sempre bastante policial, segurança ao redor do forte, mas é sempre bom ter uma anteninha ligada, né? Mas a água é linda, tem bastante peixinho, a gente conseguiu ver caranguejo. E o rapaz ali falou que um dia antes que não tem chuva, a gente consegue ver golfinhos. Procuramos, mas agora são 9h30, eles não querem aparecer pra gente. Mas a gente teve sorte de ver os outros passeios, passeio 4x4, a gente fez um pipa, então golfinhos a gente viu bastante, então tá maravilhoso até agora. Com certeza voltaremos para Natal, com tantos lugares incríveis que não conseguimos conhecer devido ao tempo limitado. Já estamos ansiosos para explorar tudo na próxima visita. Recomendo a vocês que na parte da manhã vão conhecer o forte e venham caminhando pela praia. Gente, tem muitas piscinas naturais que formam aqui por conta do mar. É maravilhoso, a água é morninha, vale muito a pena conhecer. A gente não vai entrar porque a gente ainda vai para Maceió, então estamos protegendo um pouco a pele, né? Mas se você vir para Natal, o mínimo que você tem que passar é um mês. O mínimo, porque é maravilhoso, sensacional, um estado muito lindo.
Gente, para quem não sabe, eu venho da maior ilha do Caribe, né? Mas as praias, quando falam, é uma praia mais linda que a outra, tudo depende da perspectiva e da concepção de cada pessoa. Cada praia é diferente, cada lugar é diferente, e aqui em Natal eu amei, não tem nada que invejar a nenhuma das praias do Caribe, nem nenhuma praia do outro lado do Nordeste, né? Porque, tipo, aqui o que eu gostei, por exemplo, essas piscinas naturais que são formadas, justamente a água é bem tranquila aqui, por quê? Porque tem uma barreira coralina lá que freia justamente as ondas que vêm do mar, aí freia e fica essa piscina natural que é maravilhosa, gente. É lindo demais, né? Dá uma vista assim para a cidade do Natal super top, né? E ao mesmo tempo, se virarmos do outro lado, dá para ver o forte também. A estátua de Iemanjá em Natal é um marco importante para os praticantes de religiões de matriz africana e para a cultura da cidade. E atualmente ela foi restaurada e entregue em 2020, sendo a maior imagem de Iemanjá confeccionada no Rio Grande do Norte, com cerca aproximadamente de 3,5 metros de altura e 4 toneladas. Ela é monitorada 24 horas por câmera de segurança. Estamos agora caminhando pela Praia do Meio. Ela é bem linda também, tem uma parte de piscinas naturais, porém a onda está um pouco mais forte. A gente está procurando o letreiro e mais à frente, depois da Praia do Meio, é a Praia dos Artistas. Agora estamos passando pela Praia dos Artistas, é uma praia muito famosa. Supostamente todos os artistas que vêm conhecer Natal dão uma passadinha aqui. Também tem a Patrícia Bravanel, que ela tem um apartamento aqui perto. Só que uma recomendação, falaram pra gente guardar os equipamentos a partir de agora e depois retomar a gravar. Então vamos lá? E seguimos a dica de um morador para guardar os equipamentos. Como a gente não conhece muito bem essa área, fizemos de acordo com o que ele falou. E agora estamos pertinho do letreiro, porém estamos passando agora na Praia da Areia Negra, mas como vocês estão vendo, não tem nada de negra. E tem aquela moça ali que está praticando, provavelmente deve ser capoeira, e sem falar dessas piscinas naturais que formam aqui perto. E o seu nome curioso, Areia Preta, é devido à presença de pedras escuras ao longo da praia, e em contato com a água, ela libera um pigmento, dando uma tonalidade mais escura à areia, e às vezes a água também. Até que enfim, andamos bastante pela orla, vale muito a pena. E agora chegamos no letreiro, que é uma coisa que a gente queria muito tirar foto. Tem muitos, porém esse aqui é o principal. Pertinho do forte, aproximadamente cerca de 2,5 km, está o letreiro. É um ponto turístico onde você pode tirar muitas fotos e guardar de recordações da sua visita. E essa aqui é a escadaria, todos os percursos que vocês forem fazer para o litoral norte, possa ser Maracajaú, possa ser Rio do Fogo, também possa ser o passeio de buggy, vocês vão passar por aqui e vão ver todas as praias que eu falei para vocês. A escadaria de Mãe Luzia em Natal é muito mais do que um simples passagem. É um verdadeiro símbolo de transformação, arte e resistência comunitária, conectando a avenida à orla. E esse aqui é o relógio do sol que divide a Praia da Areia Preta com a Praia de Miami. Além da sua função de marcar o tempo, é um ponto fotográfico popular e vários turistas aproveitam o local para tirar fotos criativas, especialmente no pôr do sol. Além dos holandeses e franceses que vieram aqui para Natal, os americanos também veio após a Segunda Guerra Mundial. Eles vieram implantar aqui uma base militar. E nas horas vagas, eles gostavam de vir aqui para essa praia, para surfar. Essa praia é muito linda, na verdade. Então, por isso que colocaram o nome da praia de Praia Miami. A gente vê muitas pessoas aqui surfando, mas eu recomendo para vocês que vocês venham passar o dia inteiro. A orla é maravilhosa. Todas as praias têm o seu ponto lindo, sabe? O sol hoje está radiante. Hoje, acho que foi um dos melhores dias que a gente pegou aqui em Natal. Porém, os outros também estavam muito lindos, mesmo com chuva que a gente foi para Maracajaú. Valeu a pena, os passeios aqui é incrível. Recomendo que vocês venham, porém, não venham para passar menos que 30 dias, hein? Porque Natal tem muitas coisas aqui para conhecer. A gente pretende voltar
mas com tempo mais livre. A gente só passou 7 dias aqui. 7 dias é muito pouco, gente. Eu queria ter passado mais tempo, mas vai ficar para a próxima. E sim, a praia de Miami frequentemente apresenta ondas fortes, o que torna um ponto procurado por surfistas e praticantes de outros esportes náuticos, que depende de boas ondas fortes. O farol emite feixes de luz a cada 12 segundos, chegando até 44 km, auxiliando na navegação marítima. E do topo do farol tem uma vista panorâmica da costa incrível, incluindo a praia de Enipabu e de Ponta Negra. E esse farol tem 34 metros de altura e 151 degraus. Construído em 1951, o farol recebeu o nome de Farol de Mãe Luzia em homenagem a uma parteira local. Esse foi o nosso primeiro passeio de 4 que fizemos com a agência Natal Trip Passeios. Chegando em Maracajaú, o nosso ponto de apoio foi Parrachos Praia Clube, onde desfrutamos de um espaço excelente com piscina à beira-mar, restaurante e um bar convidativo molhado. Maracajaú, considerado o Caribe brasileiro do Rio Grande do Norte, com suas águas cristalinas, parrachos e recifes de corais, a 7 quilômetros da costa, nos surpreendeu. Ele abriga também centenas de espécies de fauna e flora oceânica. Também teve muita aventura, além do emocionante passeio de quadriciclo que exploramos praias, dunas, lagoa, sem falar que o passeio foi incrível. Na verdade, foi um dos primeiros passeios que a viagem foi inesquecível. Mas fique aí que tem mais 4 passeios que a gente fez, hein? E aí, vocês estão prontos para o nosso segundo dia de pura adrenalina em Natal? Nesse dia fizemos o passeio de 4x4, onde nossa jornada começou de uma forma única, passando pelo centro de lançamento da Barreira do Inferno. Em seguida, tivemos a oportunidade de conhecer o maior cajueiro do mundo, uma maravilha de natureza que sempre impressiona. E bem do ladinho tinha a feira de artesanato do cajueiro. E a aventura continua rumo à praia de Tabatinga, com seu famoso Mirante dos Golfinhos, onde a sorte tem que tá lá, hein, tá? A gente conseguiu ver vários golfinhos, mas não deixamos de falar que vimos golfinhos em outros passeios que vocês vão ficar até o final para saber qual passeio foi esse. Depois é hora de refrescar na maravilhosa Lagoa do Carcará, que é um verdadeiro oásis, e sem falar que nesse passeio de 4x4 também a gente fez quadriciclo, uma aventura e tanto.
E para fechar o dia com emoção e beleza, vamos desbravar nas dunas de Búzio com uma parada radical de esquibunda. Vocês viram que eu caí, né? Pois é, mas mesmo assim a aventura continua. E sabe a cereja do bolo? Tivemos um pôr do sol que infelizmente as nuvens estavam bem em frente, mas mesmo assim valeu muito a pena, um passeio incrível. E vivendo cada dia como se fosse o último, a gente vai para o terceiro dia de pura aventura em Natal em um passeio de buggy. Nesse dia a gente cruzou a ponte do Newton Navarro para se jogar no outro lado da cidade, onde a aventura só começa e as paisagens são de cinema. Começamos com a acolhedora Praia da Rendinha e, é claro, tinha um letreiro que rendeu muitas fotos. A água era bem calminha. Depois fomos para a Praia de Santa Rita, um encanto de paz e um convite impressionante para relaxar. Mas segure-se, porque a estrela do dia é Genipabu. Se prepare-se para escalar em suas dunas gigantes e se refrescar na lagoa cristalina. Aproveitar a beleza selvagem da praia. E a adrenalina, gente, é garantida. E a aventura não para por aí. Vamos atravessar o rio Ceará-Mirim de balsa, onde vamos ver muitas dunas que, como eu falei para vocês, são cenas de novela. Teve as dunas douradas, as dunas de Pitangi, a praia de Pitangi, o rio de Pratagi. Gente, é um passeio incrível. Teve esquibunda, tirolesa e, é claro, molhamos a bunda na água. Sem falar da aventura que tivemos nas dunas do buggy. Gente, é incrível, pura aventura. E chegou o quarto dia, o dia muito esperado, que a gente tinha muita expectativa. Um destino deslumbrante que é Pipa e muito comentado. E esse dia começamos nossa jornada com paradas para fotos no letreiro da Lagoa de Guaraíras. Um cenário que é de tirar os fôlego, com um tom de beleza que é único. E em seguida, a vista que rouba o fôlego é o mirante da praia de Cacimbinhas, onde o mar é azul e dá para ver um verde muito lindo, sem falar dessas falésias. E atrás tinha até dunas. Depois a gente foi ver a Praia do Madeiro, onde avistamos muitos golfinhos e, é claro, dá para relaxar e até dar um mergulho. Onde teve a Praia do Amor, a Praia do Centro, o Mirante do Chapadão, e eu não poderia deixar de mencionar a Rua da Grécia, que é um dos lugares mais pedidos que as pessoas pedem muito para ir visitar. Gente, é lindo, muito lindo. Esse passeio de pipa é maravilhoso. Vocês vão ter muitas vistas panorâmicas, onde vocês podem desfrutar, mergulhar nessa aventura, é muito recomendável. E sem falar, Natal é perfeito de toda maneira.